vamos lá. Conceitos básicos dos sistemas de alarme de incêndio. Então, como a gente sabe, aqui na MedSeg a gente trabalha com essa linha de segurança eletrônica. E dentro dela está o SDI, Fire, incêndio. Muitas vezes, quando a gente vai conversar sobre algum projeto ou algum tema, são esses termos que saem. Um termo mais comum que vocês vão visualizar, assim, essa sigla SDI. Mais para frente, vou falar um pouco sobre ela. Porque quando a gente, até mesmo quem não é da área, ou até mesmo o primeiro pensamento que vem relacionado na nossa cabeça, quando a gente ouve falar sobre sistema de proteção de incêndio, vem essas imagens, assim, corpo de bombeiros, alguns equipamentos. O que é bem clássico é a gente pensar primeiro assim, o sistema de incêndio é um extintor, um bico de sprinkler, igual esse daqui, o famoso, às vezes o pessoal chama de chuveirinho, é comum em filme, novela, no dia a dia você olhar, nossa, então é aquilo que vai me proteger contra um incêndio. E dentro desse campo, desse mundo de incêndio, há outros fatores e outras divisões que compõem essa questão de um sistema de proteção contra incêndio. Antes da gente começar a falar exclusivo de incêndio, um conceito básico que tem assim, o fogo. Do que é constituído, como que o fogo é gerado. Uma definição simples assim, fogo é um fenômeno químico denominado combustão, uma reação química que desprende calor e luz, alterando profundamente a substância que se queima. Então, isso daqui é uma definição do dicionário, mas, basicamente, para a gente ter o fogo ativo e ele durar durante um certo período de tempo e poder gerar um incêndio, ele é constituído por 3 fatores. Combustível, que pode ser um sólido, um líquido, um gasoso, pode ser um gás, pode ser um líquido inflamável, pode ser madeira, plástico. O congruente, que é o oxigênio, acima de 13% de oxigênio, e essa energia calor. Esses são os 3 fatores essenciais para que o incêndio permaneça. Enquanto tiver um desses fatores, o incêndio vai permanecer. O sistema que a gente fala de combate ao incêndio, ele vai atacar em um desses fatores. Porque a partir do momento que eu tenho um incêndio, se você tirar um desses fatores, tira o oxigênio, ou tira o calor, ou tira o combustível, o incêndio não vai existir mais. Então, quando a gente vê um corpo de bombeiros que vai lá com a água, ele está esfriando o local, ele está diminuindo aquele calor. Ou alguns agentes, quem é mais da área também já ouviu o termo agentes de combate, ou agentes limpos. Ele vai tirar um desses fatores para que o incêndio não exista mais. Então, é importante saber esse conceito de onde vem e como é formado o fogo para saber como que cada fabricante ou cada estratégia vai extinguir aquele incêndio. Tudo bem? Outro conceito que a gente tem aqui é que, dependendo das condições que a gente viu aqui do triângulo, combustível, congruente e calor, a gente vai ter um tempo que vai ser o inicial aqui de onde o incêndio começou e o quanto ele vai durar, que é essa relação dos 3 fatores. E dentro dessa, a gente pode chamar de linha do tempo, a gente tem alguns fatores que vão aumentar se a gente não controlar aqueles 3 parâmetros do incêndio e algo que a gente consegue combater efetivamente o incêndio. Perceba que a gente tem 3 áreas aqui. Área 1, área 2 e área 3. Nessa primeira área, a gente tem a formação de partículas e liberação de alguns gases. Essa área, a gente pode falar que a gente está tratando da detecção do incêndio. Perceba que
ele começou a formar fumaça, no entanto, a gente não tem chama, que nem os outros cenários. Aqui está, vamos dizer, 80% a 90% dos produtos que a gente distribui, que são os produtos que eles vão identificar o incêndio no princípio. Então, aqui, a gente conta com alguns tipos de elementos que mais para frente eu vou explicar. A partir desse estágio 2 e 3, além da gente ter uma concentração maior de fumaça, a gente também vai ter a questão da aparição de princípio de chama. Isso, essa linha do tempo também pode ser conforme o tipo de material que está dentro daquele triângulo que a gente viu anteriormente. Pode ser mais rápido ou não. Mas aqui nesse princípio, a gente começa a ter, aliado ao sistema de detecção, que a gente viu aqui no primeiro quadro, um sistema de princípio de combate, ou até mesmo alguns equipamentos que vão conseguir identificar a chama antes dela tomar uma proporção que você não consiga controlar. Que até esse meio ponto aqui, podemos dizer que a gente tem ainda um controle. Então, nesse meio tempo pode entrar um sistema de exaustão, muitas vezes prédios, usar o exemplo de prédios, você tem uma questão de insuflar e inflar ar. Então, você consegue controlar a qualidade do ar naquele ambiente. E em um caso de sinistro, que seria um evento de incêndio, é possível que você feche esse sistema para aquela fumaça tóxica ou aqueles gases não passem para os outros ambientes. Então, nesse princípio aqui, a gente está começando a entrar com um combate, mas ainda tem uma identificação. E nesse princípio aqui, nesse último estágio, é algo que não se tem você vai não tem um controle, você vai minimizar perdas. Infelizmente, nesse parte aqui, você vai ter pode ter percas de vidas ou perdas de patrimônio, que são os dois níveis de análise que a gente faz, assim. Nesse caso, um sistema que vai minimizar esse tipo de ambiente que está, esse terceiro estágio, vai ser um sistema de combate. Então, nisso daqui, a gente conseguiu ver dois conceitos básicos do incêndio. A detecção e o combate. Porque isso tem que ficar claro. São duas coisas que andam juntos, mas são sistemas diferentes. Detecção e combate. Então, vocês podem perguntar assim, dentro das nossas linhas de produto, conseguimos atender os dois princípios, detecção e combate? Hoje com a adquisição de novos produtos para distribuição, a gente consegue atender um campo maior. No entanto, com o Bosch, anteriormente, a gente já atendia, mas hoje, com o complemento que a gente fez nas nossas linhas de produto, a gente consegue ter um atendimento maior, tanto na parte de detecção, quanto na parte de combate. Então, vendo esse cenário, esses dois conceitos que a gente tem, sistema de detecção, sistema de combate, dentro do nosso portfólio, a gente tem algumas linhas de produto para atuar para ter equipamentos para atuar nesses sistemas. Então, alguns de vocês podem estar mais familiarizados, outros não, é que eu listei eles, que são os equipamentos da linha Bosch. E aqui, esses três últimos quadros aqui, a gente tem o TC, onde eu tenho a família de equipamentos Edwards, Kidde e Aritec. Então, só um overview que dentro dessas linhas de produtos, a gente tem equipamentos para trabalhar tanto na detecção quanto combate. Então, a gente consegue ter equipamentos para poder atender nessa linha do tempo, tanto para prevenir que o incêndio tome essas proporções, e quando toma essa proporção maior aqui do terceiro estágio, a gente consegue iniciar um combate, vamos dizer, ao sistema.
Outra questão, assim, que às vezes acontece, principalmente com o pessoal do comercial, eu acredito que também, às vezes, cada pessoa hoje, da empresa, dentro do seu ambiente de trabalho, sua esfera de responsabilidade, por algum momento já escutou pelo menos um desses nomes ali, módulo, NAC, seja uma questão de conversa, assim, vou faturar uma nota de um módulo, o cliente está pedindo um sistema endereçável, ou chega um memorial falando assim, esse memorial tem uma norma N54. Então, são termos que, pelo menos, um deles, tenho certeza que vocês já tiveram contato, e com certeza, daqui para frente, vocês vão ter mais contatos ainda. Isso cada um na sua esfera de trabalho. Para explicar um pouco deles, eu fiz um pequeno resumo mostrando esse conceito e aonde essas palavras são aplicadas. Porque uma coisa é a gente vê essas palavras jogadas assim, módulo, sinalizador, SDI. Outra questão é quando a gente organiza essa linha de pensamento. Então, com essa linha de pensamento organizada, a gente consegue entender como classificar e aonde está cada um desses tipos de palavras que até então estão aqui. Alguns de vocês já têm um conhecimento maior, outros vão ter esse contato mais direto agora. Então, aqui, um dos primeiros conceitos é o SDI. Então, sempre quando um pré-vendas, um vendedor, alguém fala, esses produtos são de SDI. SDI nada mais é do que a sigla do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio. É onde a gente, em memorial, e ficou comum no próprio mercado você ter essa sigla. Às vezes ela pode estar sem o A, sem o I, mas em sua maioria ela vai estar em Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio, SDI. Algo básico, o que é necessário para um sistema de detecção e alarme de incêndio? E um detalhe bem importante. Aqui eu estou falando detecção. Se a gente volta naquele conceito aqui da linha, eu estou falando aqui, detecção. A gente fala de um sistema de detecção, um item fundamental que a gente tem que ter nele é a central de incêndio. O que seria a central de incêndio? Fazendo um paralelo para o nosso dia a dia, é como se fosse um computador. Ela vai ser o cérebro de todo o sistema. É nela que os dados vão ser processados, ela vai tomar decisões, ela vai fazer toda a parte de inteligência do sistema para o sistema tomar uma ação. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos assim. E para essa central funcionar dentro de um sistema de detecção de alarme de incêndios, a gente tem que ter um conjunto de itens. O que são esses conjuntos? Entradas e saídas. Praticamente, as entradas vão mandar uma informação para a central de incêndio e ela é a nossa inteligência. E a partir dali, ela vai fazer uma ação. E essa ação vai ser executada através das saídas. Aí vocês podem perguntar, mas o que são as entradas e o que são as saídas? Entrada, como conceito, a gente tem tudo aquilo que entra em contato ou com a fumaça, com aquilo que o incêndio está gerando, ou alguém vai entrar, uma pessoa, alguém que está vendo que está acontecendo incêndio, vai informar. Então, de forma automática, a gente tem aqui detectores: fumaça, temperatura, químico e multicritério.
O que seria cada um deles? Detector, no próprio nome já vem detectar. Ele vai detectar algo ou alguma coisa. Então, fumaça. Se dentro daquela linha de ignição e o tempo até o incêndio surgir, eu tenho princípio de fumaça, esse detector vai identificar essa fumaça e, como ele é uma entrada, ele pega esse sinal de fumaça que ele recebeu e envia para a central de incêndio. A mesma coisa vai ser para os demais equipamentos. Temperatura. Aqui eu tenho alguns parâmetros de temperatura. Se caso aquele ambiente que aquele detector de temperatura esteja chega na temperatura que está programado, ele vai enviar um sinal para a central. Químico, detector químico. Químico aqui, a gente está falando de gases tóxicos. Então, a gente está falando em sua maioria de CO. Então, se aquele ambiente tiver uma concentração maior de CO do que o normal para uma pessoa respirar, falar, estar naquele ambiente, esse detector ativa. E dependendo do ambiente, a gente tem ambientes mais críticos do que outros. Como assim? Por exemplo, um escritório. Um escritório é um ambiente comum, onde eu tenho pessoas, tenho equipamentos. Uma indústria. Uma indústria, eu posso ter produtos inflamáveis. Então, a partir do momento que eu tenho ambientes críticos, é necessário o uso de multicritério. O que seria esse multicritério? Eu pego dois ou mais desses princípios aqui e junto no mesmo equipamento. Por exemplo, o multicritério térmico e fumaça. Ele vai ativar se eu tiver princípio de fumaça ou princípio de temperatura. E dentro da nossa linha de produtos, a gente tem a opção também de multicritério, fumaça, temperatura e químico. A gente consegue juntar os 3 tipos de parâmetros de detecção. Outro item de entrada que a gente tem aqui, acionador manual. Mais para frente vai ter a foto de cada um. O acionador manual é o equipamento que muitas vezes quem já pega metrô, trem, vocês já viram aqueles botões vermelhos lá, que tem até um martelinho que quase todo mundo já teve a vontade de puxar, apertar aquele botão. Esses são os famosos acionadores manuais. Então, muitas vezes, quem já está no mercado pode escutar o termo botoeira, botão quebra-vidro e o próprio acionador manual. Quem vai, diferente do detector, quem vai ativar o acionador manual vai ser alguma pessoa. Então, uma pessoa entrou em contato com o ambiente, viu que tem uma situação crítica, vai apertar o botão ou puxar a alavanca. Isso é a questão do acionador manual. O que a gente tem mais de entrada? Módulos de supervisão. Mais para frente eu vou entrar nessa questão. E saídas. Sirenes, estrobos e módulos de controle. Para ficar mais claro cada um desses termos, que até aqui, em detectores e acionador, a gente tem algo mais visual. Com esses outros termos que a gente tem ali na frente, começa a ser um pouco, como o pessoal diz, techniquez. Então, você tem palavras técnicas, mas nada melhor do que algumas imagens para ficar mais claro esses termos. Então, aqui nas entradas, quando a gente fala de acionador manual, eu tenho aqui, alguns tipos de acionadores manuais. Esse daqui, por exemplo, é o famoso quebra-vidro. Então, ele tem o vidro, quando o vidro quebra, ele manda o sinal para a central. No entanto, por alguns acidentes de trabalho, ou até essa questão de reposição de peça, cada vez é menos comum você ter esse tipo de equipamento. Pode ser que o pessoal de inside sales, ou até o pessoal comercial, recebe, às vezes, alguma solicitação. Eu quero uma botoeira quebra-vidro, quero um acionador quebra-vidro.
é cada vez mais comum tirar esse tipo de acionador e colocar esses outros modelos. Eu tenho aqui um modelo de alavanca e um modelo de botão. Por que houve essa substituição? Acidentes. Então, naquele momento de desespero, a pessoa vai lá pressionar, acaba cortando a mão, ou às vezes teve um falso alarme, quebrou o vidro, até você comprar outra peça. Esses outros tipos aqui, um termo comum também a gente encontrar é a questão rearmável. Por quê? Eu não preciso comprar uma outra peça para que ele volte ao seu estado normal. Eu tenho alguns componentes aqui que eu consigo voltar ele ao estado normal, acionou uma vez, coloco ele na posição inicial, o sistema está normal de novo. Detectores. Dentro dessa parte de detectores, e conforme a gente for fazendo a questão do webinar, a gente vai aprofundar um pouco neles. Então, aqui a gente tem a questão de detector de temperatura, fumaça, aspiração, a gente tem vários tipos de detectores, mas o que eu quero passar de conceito básico aqui para vocês nesse primeiro momento. O detector, ele vai identificar algum critério. Ou ele vai identificar fumaça, ou ele vai identificar temperatura, ou ele vai identificar alguns gases químicos, ou pode identificar dois ou mais desses critérios. Independente da cara dele física, for assim, ou desse outro modo, a questão vai, nesse princípio, que eu quero passar para vocês, é a questão da funcionalidade, o conceito, tudo bem? E o outro item que a gente tem aqui são módulos. Quando a gente fala módulo de supervisão, fica um pouco abstrato, né? Módulo de supervisão. Um conceito para quem até não é da área, saber o que ele vai fazer, ele vai, pelo próprio nome já diz, supervisionar. Então, essa supervisão pode ser uma porta que abre, um equipamento que ligou, um equipamento que desligou, ele vai supervisionar algo ou alguma coisa. Então, aplicado a um sistema de incêndio, ele supervisiona alguns equipamentos que podem estar atrelados ao combate. Então, aqui são pontos onde a detecção e o combate se integram. Eu consigo fazer isso através de módulos, e eu tenho outro método que é através de centrais de combate. Assim como no meu sistema SDI aqui, eu tenho que ter a inteligência do sistema, que é a central, para o combate, a gente também pode ter centrais de combate. Mas isso até é um assunto um pouco mais específico que a gente pode até abordar quando eu ficar depois nas dúvidas, vai ficar aberto, ou até para webinars específicos de combate. Então, ali, a gente viu a questão das entradas. O que a gente tem mais? Saídas. As saídas vão ser componentes que vão sinalizar que alguma coisa ocorreu. A função das entradas é informar a central. Então, a central, a partir desse momento, ela ficou sabendo que tem algo acontecendo. Está acontecendo algo. Foi alguém que puxou o acionador manual, identificou fumaça, e a partir do que a central está programada para fazer, alguém colocou algumas características delas, fez algumas predefinições, falou assim, se tiver tal coisa, faça tal coisa. Isso já está programado nela. Alguém, o projetista, o cliente final, ou pensa você como você estivesse protegendo a sua casa com o sistema de incêndio. Você falaria para o programador lá, se tiver um incêndio, eu quero que desligue a energia, quero que toque um alarme e chame o bombeiro. O que está programado na central, o cliente final como usuário, o integrador como o integrador / consultor de sistemas vai definir isso para o seu cliente.
E as saídas estão aqui para notificar. Então, aqui eu tenho sirenes, estrobos, que vem da questão de luz estroboscópica. É aquela luz que fica piscando. E a gente tem aquele componente audiovisual, onde eu tenho a junção do da sirene, então da questão do audível, mais o estrobo, do visual. Então, por isso que muitas vezes alguns clientes pedem, eu quero um dispositivo áudio e visual, quero uma sirene audiovisual, porque eu tenho a junção dos dois conceitos, da luz estroboscópica, que vai ficar piscando, e da sirene, que vai emitir um sinal sonoro. Mas vocês podem perguntar assim, nossa, mas em todo lugar eu preciso de sirene, em todo lugar eu preciso de strobo? Depende do ambiente. Vamos pegar mais uma vez um exemplo de uma indústria. Uma indústria, muitas vezes, você tem um ruído muito alto. Então, você não consegue, por inúmeras vezes, dependendo do setor, nem falar com uma pessoa. Além dos EPIs que as pessoas que trabalham ali vão estar utilizando, o próprio ruído do ambiente não acaba limitando o som. Então, em locais como esses, você ter uma luz estroboscópica que vai ficar piscando ajuda a sinalizar aquele operador, aquela pessoa que trabalha ali, e não vai, se fosse só o som, não conseguiria saber que está tendo algum evento de emergência. Dentro dessa questão aqui também, a gente tem o famoso NAC. Então, muitas pessoas, até quando entra na questão de vendas ou até na questão técnica, ou falou, putz, alguém falou NAC. O que seria NAC? Eu coloquei até um módulo aqui. NAC vem da questão do inglês de circuito de anunciação e notificação. NAC nada mais é do que, por exemplo, um módulo, vou pegar esse módulo branco, onde eu vou ligar algumas sirenes ou acionadores manuais, avisadores audiovisuais. Então, o NAC é um circuito onde eu tenho várias sirenes ou estrobos. Então, a gente tem esses dois conceitos assim. Quando o cliente fala, eu quero uma sirene audiovisual, eu quero uma sirene, quero um estrobo, eu sei que eu estou falando do equipamento físico. Mas quando ele fala, eu quero 3 circuitos de NAC, então já acende a luz ali, NAC, então é um circuito onde eu vou ligar várias sirenes e vários estrobos. E dependendo da linha de produto que a gente viu que a gente tem 4 famílias ali para trabalhar, Bosch, Edwards, TID e Aritec, eu tenho algumas características para trabalhar com esses módulos de NAC ou com os próprios equipamentos. A gente tem algumas maneiras de trabalhar com eles. Quando a gente fala de circuito NAC, é uma característica em centrais americanas, isso vem já na placa, na central de incêndio. Então, quando a gente fala um circuito NAC, o que é melhor? Eu ter um circuito onde eu vou agrupar várias sirenes ou ter sirenes separadas? O que acontece nessa questão? A gente tem até um conceito que vai vir aqui para frente, eu vou explicar ele primeiro, depois eu volto aqui para a topologia. A gente tem uma questão, sistema endereçável, sistema convencional. Quando a gente fala de um sistema convencional, eu vou ter alguém, um módulo, e vou ter um circuito ligado nele. Então, quando a gente está falando de um sistema NAC, um módulo de NAC, ele está gerando para a gente um circuito convencional com várias sirenes. Dependendo da linha de produto que a gente vai escolher para um projeto ou para atender uma necessidade do cliente, eu só tenho a opção de colocar sirenes convencionais. E como que eu vou ligar essas sirenes na central? Através de um circuito NAC, de um módulo NAC. Então, numa questão de aplicação, é um sistema
o cliente pede poucos pontos e a gente decidiu que vai ser uma central que tem a opção de circuito NAC. A gente pode colocar as sirenes dentro desse circuito. No entanto, a gente tem um outro conceito, que é o sistema endereçável, onde cada equipamento do sistema vai ter um endereço, vai ter um nome, vai ter uma identificação. Ainda fazendo um paralelo com a parte de sirene, de NAC, dependendo da linha, a gente tem os sirenes endereçáveis também. Então, eu consigo, para ligar ela na central, eu não vou precisar de um circuito de NAC. Eu posso ligar ela juntamente com os outros equipamentos endereçáveis. E já já eu vou chegar nessa questão. Além disso, em um sistema endereçável, dependendo do projeto, tem clientes que falam assim, não, eu quero setorizar, e até às vezes é uma estratégia para a gente baratear um sistema. Ao invés de a gente ter cada sirene tocando individual, a gente fala assim, ó, o andar, pega um prédio, cada andar vai tocar tudo ao mesmo tempo. Mesmo sendo um sistema endereçável, a gente pode optar em colocar um módulo NAC para setorizar aquele ambiente. Então, a gente pode fazer essa mescla. Entendi. Que aí você pode montar um grupo de sirenes, por exemplo, mesmo no endereçável. Exatamente, exatamente. Então, algumas das otimizações de projeto que às vezes eu digo, o departamento de pré-vendas, realiza, são esses estudos em agrupar algumas sirenes. Isso vai numa questão assim, tem memorial que permite agrupar, tem cliente que prefere, mas um fator crucial para que isso aconteça é uma questão da topologia, porque conforme a topologia que está sendo projetada aquele sistema, você pode ter uma questão de infraestrutura diferente. Então, vamos dizer assim, infraestrutura, até para quem não está muito na área técnica, por onde vai passar a parte de cabos. Então, vamos dizer assim, para eu fazer a ligação desse detector, eu vou ter que pegar um par de cabos, um par de fios e ligar neles. Só que, fazendo um paralelo com a nossa casa, quando a gente tiver a luz ligada, você não está vendo esse fio passando, ele está passando dentro de uma canaleta, um condulete, ele está passando dentro de algum meio físico que está protegendo ele e deixando ele isolado para aquele tipo de aplicação. Então, quando a gente fala de infraestrutura, é um dos pontos, pode ser tratado até como vilão na parte de incêndio. Por quê? Cada tipo de central ou de sistema, ela vai ter isso indo para fabricante, ele vai ter sua característica. Por exemplo, o Lucas é o projetista, e ele faz um projeto pensando em Edwards. Aí chega o Renault, e ele é um integrador que trabalha só com Bosch. Apresenta uma solução Bosch. Muitas vezes, você não vai ter a mesma compatibilidade. Então, entra numa questão, principalmente sistemas de incêndio, de ter uma conversa entre MedSeg como integrador que está fornecendo aquela solução, o integrador como um intermediário que está pegando o que foi especificado, o que o projetista falou, o que o cliente quer, e a gente se conversar. Por quê? Dependendo da topologia, é algo que quem já acompanha alguns treinamentos técnicos viu, tem centrais que vão admitir uma quantidade de equipamentos por circuito, uma quantidade de distância de cabo. Então, topologia é sempre um ponto importante para a gente analisar num projeto de incêndio. Algo que, quando chega uma solicitação aqui para o pré-vendas, a gente faz uma análise para o comercial e devolve com BOM,
muitas das vezes não está especificado como que vai ser a topologia. Pode vir até uma questão assim, uma topologia, até está aqui embaixo, classe A ou classe B. Ah, legal. Isso já dá um norte para a gente. Só que muitas vezes não está falando quantos circuitos, já é outro termo que está aqui embaixo, ou quantos laços, classe A ou classe B, a gente vai ter nesse sistema. E indo um pouco além, quantos equipamentos vão ter em cada um desses sistemas? Porque é importante saber. Aí vem esse próximo conceito. Quando a gente vai ligar os equipamentos na central, a gente possuímos algumas topologias normatizadas e adotadas em campo, que são os chamados laços. Então, se às vezes se alguém comentar assim, ó, esse projeto está sendo em classe B, ou sua central trabalha em classe B, o que a gente está falando? Está falando dessa primeira central. É o cabeamento que sai da central e acaba no último equipamento. Aqui, por exemplo, agora, ó, até como vocês já estão expertos, olhando essa foto, você já consegue saber que eu tenho 2 circuitos ou 2 laços classe B. Então, você já consegue identificar aqui por essa imagem que a gente tem 2 circuitos classe B. Outro tipo de solicitação comum é o circuito classe A. O que seria esse? Ele sai o cabeamento da central, passa por todos os equipamentos e retorna para a central. O A, muitas vezes vem da questão de topologia anel. Então, ele faz um anel no circuito. Ele sai o cabeamento, passa por todos os equipamentos e retorna para a central. Nessa questão, a gente já vem de cara uma questão de infraestrutura. Por quê? O cabo ele tem que passar por um componente físico. É o que vai ser, na parte estrutural, guiar esse cabo. No circuito classe A, a gente já vê que o cabo vai e retorna. E nisso, a infraestrutura também tem que ir e retornar para a central. No classe B, não. Eu não tenho a parte do circuito que retorna para a central. Então, tem clientes que preferem trabalhar com classe A e tem clientes que preferem trabalhar com classe B. Mas vocês podem perguntar assim, o impacto aí está só na questão de infraestrutura e preço? Um dos maiores fatores que eles vão olhar vai ser, dependendo do cliente, vai ser uma questão de preço. No entanto, a gente tem uma questão de tecnologia. Então, o que acontece? Numa tecnologia classe A, se por acaso a gente tiver um rompimento de cabo, então, vamos dizer que rompeu no primeiro equipamento, todo o sistema ainda continua funcionando, porque ele está monitorando esse sistema por um lado e por um outro. Numa questão classe B, dependendo onde rompe um equipamento, onde se rompe um laço, você pode perder o monitoramento daquele circuito dali para frente. Então, muitas vezes, quando a gente visita uma obra, vai ver um sistema já instalado, você vê inúmeras falhas. Fala, nossa, mas o cliente, esse sistema não funciona direito, vai reclamando. Mas o que tem ali? É uma questão, às vezes pode ser a topologia que ele usou para aquele projeto que foi escolhida na época, é uma classe B. E às vezes um cabo rompido derrubou o sistema inteiro. E o que é comum aqui no Brasil, muitas vezes, são sistemas aqui, TTEP, ou como a gente tem outros nomes comuns de mercado, derivação, espia de peixe, varal. Você pode ter alguns termos assim que nos bastidores técnicos o pessoal fala, mas o termo certo seria TTEP. O que seria isso? Perceba aqui que eu tenho na imagem do meio eu tenho um laço classe A e na imagem do canto aqui da esquerda eu tenho 2 laços classe B. O TTEP eu posso ter junção dos dois.
É como se eu tivesse um laço classe A aqui central nesse anel e tivesse outros laços classe B a partir dele. Isso é bastante comum quando a gente tem projetos que vão tendo ampliações. Vamos dizer assim que o projeto começou numa classe A. Então, todo mundo já está expert aqui, sabe que a questão classe A começa o circuito na central, passa por todo mundo e retorna. Vamos dizer que a gente teve uma ampliação na obra, teve uma sala a mais, um prédio a mais. Aí falou, nossa, eu vou ter que esticar um pouco mais esse circuito. Dali nasceu uma derivação. Ou há projetos que já nascem prevendo essas derivações. O importante daqui é o conceito principal que eu quero que vocês saiam com essa questão de topologia, é que para esses tipos de topologia do mercado, a nossa linha de equipamentos, hoje, como a gente tem uma linha completa, a gente consegue atender qualquer um desses cenários. Cliente que quer trabalhar em classe A, cliente que quer trabalhar em classe B, cliente que quer ter TEP. A gente tem, dentro das famílias de equipamentos, tipos de a gente consegue interligar esses tipos de topologia sem ter problema. Então, aqui, outro conceito que a gente tem, então, o sistema de incêndio, vocês estão vendo aqui que ele, às vezes, se torna um sistema, para alguns, complexo, porque ele tem vários conceitos. Até recapitulando, o que a gente viu até agora? A gente viu uma questão de centrais. Então, eu tenho um equipamento chamado central, que é o cérebro do meu sistema. Eu tenho equipamentos de entrada e equipamentos de saída. Entrada são aqueles equipamentos que vão entrar em contato, por exemplo, com fumaça, com a temperatura, ou com a pessoa, o humano que vai acionar o acionador manual. Outro conceito, equipamentos de saída, que são os módulos que vão controlar alguma coisa, vão executar alguma ação, a sirene, o strobo. O outro conceito anterior que a gente viu aqui, a questão das topologias. Então, o sistema de incêndio pode ser ligado de maneiras diferentes. Então, às vezes, quando o pessoal fala de sistema de incêndio, acha complexo, ou pode ter essa questão de ser complexo por ele ter vários conceitos. Mas nada do que a vivência, ou o próprio contato com o sistema e exercitar, isso vai ficando cada vez mais tranquilo. Como outro conceito a gente tem aqui, o que vocês podem escutar bastante é a solicitação de um sistema endereçável e um sistema convencional. Dentro disso, a gente tem outras derivações de tipos de sistemas, mas o básico aqui é uma divisão clara entre sistema endereçável e sistema convencional. Um sistema convencional, como até eu tinha usado já um exemplo aqui para dar do Lucas na parte de sirene, é aquele que a gente vai identificar o circuito. Então, aqui eu coloquei um exemplo de 2 ambientes. Nesse exemplo aqui, não importa se eu tiver um evento no ambiente 1 ou no ambiente 2, ele vai falar para a gente que eu tive um evento de incêndio no circuito 1. Vamos fazer um paralelo para um prédio. Se o prédio tivesse com um sistema convencional em todos os andares, como que a gente identificaria que está tendo fogo na cobertura, no térreo? A gente não teria uma identificação precisa. Então, com isso, houve uma evolução para o sistema endereçável, onde cada equipamento ele passa a ter um endereço. Então, você consegue, assim, você sabe, por exemplo, pegar aqui no canto esquerdo o ambiente 1 e o ambiente 2. Vamos dizer que o ambiente 1 é o térreo e o ambiente 2 é o pavimento 1 de um prédio. Se o equipamento 1 entra em alarme, a gente sabe que está no térreo e é o equipamento 1. E a partir do momento que eu sei que é exatamente aquele equipamento, a gente consegue dar nome para ele. Então, sala da diretoria, corredor, recepção. Então, um sistema endereçável, até vocês podem escutar no mercado, o sistema pontual.
você consegue identificar exatamente aquele evento de incêndio, aquela emergência, ou até mesmo uma falha. Vamos dizer assim que, por algum motivo, o detector desconectou ou alguém furtou o detector. Se a gente pega o cenário do convencional, a gente iria identificar que tem uma falha no circuito 1. E a nível de curiosidade, é mais técnico, mas você pode ter um circuito convencional cobrindo uma área de, por norma, até 1.600 metros quadrados. Então, você tem um circuito aí de 1 quilômetro, 2 quilômetros, para você saber onde foi essa falha. Já em um sistema endereçável, você passa a ter ferramentas para você identificar, ó, teve uma falha no detector 3. Ah, então o detector 3 está no primeiro pavimento e é na sala do Ricardo. Ah, legal, então eu sei que lá teve uma falha. Ah, o que aconteceu? Foram limpar o detector, esbarraram e ele caiu. Um exemplo hipotético. Então você consegue, a partir do momento que você tem um sistema endereçável, além da vantagem de você saber exatamente onde está ocorrendo o incêndio, você consegue identificar também as falhas. Isso para uma manutenção é excelente, porque muitos sistemas, a gente pegando até um cenário de clientes que às vezes compram mais por preço. Muitas centrais nacionais e até centrais de incêndio de entrada, de um preço mais barato, às vezes não vai ter uma tecnologia endereçável e às vezes você consegue, ela vai permitir você colocar vários endereços repetidos. Então você não consegue ter uma precisão de estar acontecendo o incêndio. Então aqui isso fica até para treinamentos mais avançados, mas a nível de curiosidade a gente teve uma evolução tecnológica nisso. Além do sistema ser endereçável, hoje a gente conta com, o mercado tem, e a gente tem equipamentos na nossa linha que, além deles ser endereçáveis, a inteligência está na central e no elemento de campo, que é o detector, o acionador. Ele é inteligente, então ele consegue, muitas vezes, falar que se é um detector, que ele tem muita sujeira, ele consegue falar se ele está um pouco mais técnico também, mas se eu tenho um fio de eletricidade passando perto dele, ele gera um fenômeno elétrico. Isso pode causar uma interferência. Então, hoje há detectores no mercado inteligentes, inclusive na nossa linha, que são capazes de identificar esse nível de interferência. Então, o sistema endereçável, ele evoluiu ainda mais, porque cada tipo de cliente, cada tipo de ambiente, você tem características e necessidades diferentes. Então, o sistema endereçável precisou evoluir para acompanhar essas mudanças. Mas até seria algo um pouco mais maçante e um pouco mais técnico. Mas, a nível de curiosidade, hoje, na nossa linha e no mercado, a gente tem evoluções como essas. O elemento, o detector, o acionador manual, o módulo, ele ser inteligente ao ponto dele conseguir mandar informação para o painel, e não só o painel que comandar tudo, ele também tem uma inteligência embarcada nele. Por fim, aqui, um outro conceito que é bem comum a gente escutar, muitas vezes os clientes chegam assim, sua central é o LFM? Sua central é certificada? Sua central atende à norma? O que seria isso? Quando a gente fala de sistema de detecção e alarme de incêndio, a nível mundial, a gente tem duas grandes normas, a norma americana e uma norma europeia. A norma americana é a NFPA 72 e a norma europeia é a EN 54. No Brasil, a gente tem até a BNT, NBR 17240. Só que vocês podem ver que a última revisão geral dela foi em 2010. Faz 10 anos que ela
não foi atualizada por completo. Há até questões ali envolvendo questões políticas, interesses de empresas que há sempre discussão para atualizar, entrar tecnologias, mas a atual que a gente tem é essa. O que diferencia um equipamento que segue a norma europeia de uma norma americana? Antes disso tudo, norma vai ser aquilo que foi feito para ser seguido. Então, a norma americana tem seus critérios que garantem a qualidade. A norma europeia tem seus critérios que garantem a qualidade. E a brasileira vai ter seus critérios que garantem a qualidade. Você sabe que aquele equipamento atende aquela norma, então ele vai ter aqueles critérios de qualidade. É muito comum você, atrelado à norma, você ter a certificação. O que é a certificação? São órgãos que pegam aquela norma e fazem testes, por exemplo, nos equipamentos. Então, ele certifica que aquele equipamento atende aquela norma. Então, assim, quando a gente fala de norma americana, as certificações mais relevantes que tem são as certificações UL, CSFM, FM. Então, órgãos e seguradoras pegam aqueles equipamentos, eles abrem a norma americana e fazem inúmeros testes e certificam, ó, eu sou, por exemplo, eu sou a seguradora FM, então eu certifico que a caneta BIC suportou os testes que eu fiz e está certificada pelo meu laboratório e atende a norma NFPA 182. E assim vale também para a norma europeia. Acontece muito de equipamentos, principalmente incêndio, o pessoal fala, ó, quero o LFM. Aí agora, quando você ouvir esse termo LFM, o que o cliente está falando, o que o projetista está falando? Ele está falando de um equipamento que foi certificado pela seguradora FM e pelo órgão UL e atende a norma. Então, dentro do meu portfólio de produtos, eu vou ver equipamento que atende isso. Vou dizer que muitas vezes, infelizmente, assim, vocês encontram no mercado muito copy-cole, memorial que foi copiado de um lugar para outro. E o cliente não sabe nem o que é o LFM e está pedindo. Então, entrava até numa discussão. Dependendo do cliente, vale a pena falar, mas tem que atender o memorial? É o LFM mesmo que você quer? Por que a gente entra nesse mérito? A norma europeia, eu tenho alguns outros órgãos que vão certificar. A CE e a VDS, por exemplo. O equipamento que é certificado LFM, os testes que são exigidos, eles são voltados à estrutura. Então, você vê o equipamento um pouco mais parrudo. Então, até um exemplo prático aqui, ó. Tenho 2 acionadores manuais aqui. O de alavanca, aqui na parte de cima, ele é o LFM. O de baixo aqui, ele é N54. O tipo de material deles. O N54 aqui, ele é um tipo de plástico que a gente chama plástico ABS. O de cima aqui, ele é tipo metálico. Então, a estrutura do equipamento muda um pouco. Mas, em compensação, a norma europeia ela vai trabalhar um pouco mais a questão de redundância. Então, ela fala muito redundância de equipamento, redundância de circuito, redundância de central. Então, no fim das contas, em alguns pontos, elas são bem equivalentes, mas dependendo de como o cliente for levando, como for a solicitação dele, a gente consegue atender com um produto ou com outro. Porque eu falo isso? A gente tem um estudo que equipamentos que seguem a norma N54, eles têm um preço mais em conta do que equipamentos que seguem a norma americana. Então, muitas vezes, para a gente ganhar um projeto, ou quando é permitido, dependendo do que foi especificado, a gente consegue entrar com um equipamento com norma europeia. Não que a norma europeia seja pior do que a norma americana. Não, é uma questão de estrutura de equipamento. Aí pode vir até uma pergunta. E no Brasil, a gente tem algum órgão certificador? E o Inmetro? E o IPT?
Por enquanto, eles estão voltados para outras áreas, mas há já algumas negociações, alguns contatos que que o Brasil também certifique esses equipamentos. Mas, por enquanto, a gente está, dependendo do nível de projeto, a gente tem que seguir essas normas aqui. Mas, independente, americana, europeia e Brasil, todos os nossos equipamentos, eles vão atender uma das normas internacionais e conseguem atender a norma brasileira, porque a norma brasileira vai estar voltada mais à questão de instalação. Então, é algo tranquilo. O que diferencia muitas vezes a família de produtos que a gente trabalha, uma família de produtos nacional, é a certificação. Nós trabalhamos com equipamentos certificados. O sistema de incêndio é um sistema bem técnico nessa parte. Então, como questão básica, é importante a gente ter essa questão dos conceitos para a gente saber por onde, até na parte comercial, para a gente tomar uma decisão. Vai ser um sistema que vai seguir o LFM, vai ser um sistema que vai seguir a N54, e até mesmo para a gente aqui de pré-vendas, uma hora de decisão de projeto. Então, sempre quando chega um projeto para a gente, são vários critérios que a gente analisa para saber, assim, qual sempre numa questão, custo-benefício com solicitação técnica. Então, sabendo esses conceitos, a gente vai respondendo várias perguntas, assim, como se fossem perguntas mentais, para a gente poder montar um mapa mental e falar, fez um filtro, vamos ir com Bosch, vamos ir com Edwards. E isso, cada vez mais vai ser um trabalho, um exercício de ambas as partes.